Bom dia. Hoje é o dia 13 de novembro de 2019. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, começando com a leitura de uma mensagem do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 16. E normalmente a maioria das mensagens que a gente lê aqui é muito destinada ao público feminino. Mas eu olhei aqui rapidamente a história que eu abri, e aqui vai pegar muito homem de uma maneira bem jeitosa. Espero que todos apreciem. Olha o nome da reflexão de hoje: por que homens não deveriam ajudar em casa? Já viu onde é que isso vai dar, né? Um amigo veio à minha casa tomar café, sentamos e conversamos sobre a vida. Em certo ponto da conversa, disse: vou num instante lavar os pratos que ficaram para lavar. Ele olhou para mim como se eu lhe tivesse dito que ia construir um foguete espacial. Então me disse com admiração, mas um pouco perplexo: ainda bem que você ajuda a sua mulher. Quando eu o faço, minha mulher sequer elogia. Ainda na semana passada lavei o chão e nem obrigado. Voltei a sentar-me com ele e lhe expliquei que eu não ajudo a minha mulher. Como regra, a minha mulher não necessita de ajuda. Ela tem necessidade mesmo de um sócio. Eu sou um sócio em casa, e por conta dessa sociedade, as tarefas são divididas, mas não se trata certamente de um apoio à casa. Eu não ajudo a minha mulher a limpar a casa, porque eu também vivo aqui e é necessário que eu também limpe. Eu não ajudo a minha mulher a cozinhar, porque eu também quero comer e é necessário que eu também cozinhe. Eu não ajudo a minha mulher a lavar os pratos depois da refeição, porque eu também usei os pratos. Eu não ajudo a minha mulher com os filhos, porque eles também são meus filhos e a minha função é ser pai. Eu não ajudo a minha mulher a estender ou a dobrar a roupa, porque também é roupa minha e dos nossos filhos. Eu não sou uma ajuda na casa, sou parte da casa. E no que diz respeito a elogiar, perguntei ao meu amigo quando é que foi a última vez que, depois da sua mulher acabar de limpar a casa, trocar da roupa, tratar da roupa, mudar os lençóis da cama, dar banho nos filhos, cozinhar, organizar, etc., quando foi que ele tinha dito obrigado? Mas um obrigado do tipo: uau, minha querida esposa, você é fantástica. Isso lhe parece absurdo? Está parecendo estranho? Quando você uma vez na vida limpou o chão, você esperava no mínimo um prêmio de excelência com muita glória. Por quê? Nunca pensou nisso, amigo? Talvez porque você é um dado adquirido que tudo seja a tarefa dela. Talvez você se tenha habituado a ter tudo isso, seja feito sem que você tenha de mexer um dedo. Então elogia como você queria ser elogiado, da mesma forma e com a mesma intensidade. Dê mão, se comporte como um verdadeiro companheiro, não como um hóspede que só vem comer, dormir, tomar banho. Sinta-se em casa, na sua casa. Não, acho que não tocou ninguém não isso, né? A história é sem graça, não acham? Ou será que tem alguma coisa que a gente está precisando rever no nosso comportamento diário? Porque isto é muito mais comum do que o que a gente imagina. A gente acha que o outro tem obrigação, dever e etc. E nós, de usufruir e reclamar. Se fosse só usufruir, já era muita coisa. O pior é que a gente usufrui e reclama.
A gente chega em casa, vai tomar um suco que já está pronto, e quando leva o copo à boca, como o nariz está muito perto, a gente acha que o copo não foi bem lavado. Aí a gente olha para o céu e agradece a Deus porque tem um copo, não é assim que a gente faz? É coisa nenhuma, a gente reclama mesmo, ninguém lavou esse copo. Eu ainda tenho que tomar meu refrigerante, minha água, o que quer que seja, num copo mal lavado. Onde é que você estava, mulher, que não lavou esse copo? Você não sabe que eu não gosto de copo sujo? Já pensou se ela disser, eu entendo, meu amor, mas tem toda coisa suja em você que eu também não gosto, né? Porque olha, o que tem coisa suja em homem e que a mulher tem que suportar, eu não sei porque algumas até sorriram aqui, pensando nas outras, né, Slégia? Porque na nossa casa isso não acontece. Nosso marido está sempre com tudo organizado, limpinho, ajudando. Mas que proposta interessante dessa história. Nós sermos sócios. E realmente o casamento é tanto uma sociedade que a gente assina um contrato quando casa. Mas alguém pode dizer hoje em dia, no mundo moderno, mas eu não casei. Não casou, você está junto há quanto tempo? Ah, sei lá já dá direito igual você ter assinado. Portanto, não tem desculpa. Nós somos parceiros. E não somos parceiros para um dizer, eu já fiz a minha parte. Somos parceiros para um colaborar com o outro. Quantas vezes a gente progride porque o outro ponderou alguma coisa? E quantas vezes a gente pode fazer o outro progredir também fazendo aquilo que é justo? Eu fui buscar aqui o Evangelho para pegar o texto literal de ninguém menos do que Jesus. E tanto está em Mateus como em Lucas. Em Mateus está no capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. E Lucas, no capítulo 6, 31, diz: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Ou seja, uma reflexão como essa história de hoje, que a propósito, se alguém depois quiser, tem para vender ali na livraria, Frases e Dicas, Histórias Maravilhosas, número 16. Nós precisaremos estar atentos quando reclamamos. Eu sou sempre muito simplista. Em vez de pedir que a gente esteja atento 24 horas por dia, que tal a gente ficar atento na hora que a gente vai reclamar de alguma coisa? Eu vou reclamar disso, e o que foi que eu fiz? Como foi que eu colaborei para que isso acontecesse? Como é que eu poderia intervir para que isto não se repetisse? Esta é a grande saída para cada um de nós. Porque se a gente quiser amanhã ou a partir de agora se divinizar, no sentido de que eu não falho mais, vou fazer tudo certo, pode ter certeza que daqui a 10 minutos já caiu tudo por terra, porque a gente não consegue uma mudança tão brusca e tão rápida. Mas a gente pode começar de pequenos passos. Eu não vou assumir lá na minha casa fazer tudo, porque senão a minha mulher vai montar em cima de mim. Eu adoraria que a minha mulher tivesse montado em cima de mim, pelo menos onde eu estivesse ela estaria junto. Mas aí os homens, eles fazem logo um dicionário à parte, manicaca. E aí para a gente não ser manicaca, a gente não faz nada. Aí a gente é grosseiro, bruto, estúpido, distante do lar, frio. A gente recebe um monte de adjetivação ruim, porque não quer ser manicaca. Sim, mas o que é ser manicaca? Fazer o que é preciso? Fazer aquilo que eu gostaria que me fizessem? Mas isso não é da lei, que aí, de acordo com Mateus, é da lei dos profetas. Ah, mas eu não sou religioso, nem acredito em nada disso. Independente de você querer que o sol clareie de manhã cedo ou não, ele vai clarear. Você não precisa acreditar em astronomia para esperar que o sol surja de manhã cedo e recline quando for o amanhecer. Isso vai acontecer de forma natural. A lei e os profetas estão dentro da lei da natureza. Se você começa a proceder mal, depois o retorno vai ser ruim. Não é castigo, não é punição, não é porque Deus não tem o que fazer e está olhando os nossos defeitos. Não, é que a estrutura funciona dessa maneira.
E se a gente tentar escapar dessa estrutura, a gente cai numa outra pior. Não tem um jeito. Nós precisamos ser colaborativos. Nós precisamos ser expressões mais modernas, proativos. E se quiser uma expressão ainda mais moderna, nós podemos buscar o empoderamento do fazer também. Porque a gente quer o poder dos outros fazerem para a gente, mas dificilmente alguém quer o poder de fazer pelos outros. E nós precisamos fazer pelos outros. Ah, mas eu faço, mas no final você deixa aqui o pagamento. Isso é trabalho, isso é emprego. Nem escravidão é. Agora, quando a gente faz e o prazer de fazer completa a nossa alma, a partir daí eu já não preciso mais que me elogiem. Por que é que o homem que lavou uma vez o terraço da casa, ele espera um elogio, quando a mulher faz isso a vida inteira e a gente nem ao menos olha? Eu me lembro bem de uma vez que eu cheguei em casa há muitos anos, e quando eu cheguei, minha mulher estava na porta me esperando. E assim que eu cheguei, ela disse: tire o sapato. Eu tomei um susto, disse: por quê? Ele disse: não, tire o sapato e entre pelo corredor. Meu espanto aumentou, disse: o que foi que houve? Ela disse: não, é porque eu lavei aqui a área e não quero sujá-la. Eu digo: mas agora complicou. Quer dizer que eu vou chegar na minha casa, eu não entro na minha casa porque você lavou e limpou, então essa parte deve ficar sem nada, ninguém vai poder ir nela. Não, pode, mas descalço. Aí eu disse: mas esse negócio não está legal. Aí minha mulher chegou e me contou essa história sem nem ao menos saber. Ela disse assim: não tem problema, na próxima semana você vem e limpa, você lava e limpa, e aí eu vou chegar com o sapato sujo e ver se você deixa eu entrar. Eu digo: desde já eu deixo você entrar. Aí ela disse: mas por que você mudou assim? Ele disse: por simples, porque pelo menos eu não vou precisar lavar. A gente dá cada drible para não fazer o que precisa ser feito, que é um negócio impressionante. Quando na realidade nós temos que entender que a vida é colaborativa, seja no que for. Vou dar um exemplo aqui bem mais perto de nós. Muitas vezes a gente vem ao Leão para receber um passe, e aí, com razão, muitas vezes a gente reclama: nossa, eu cheguei aqui, era antes das 7, olha que horas é que eu vou ser atendido. Pois é, e muitas vezes os que vêm aplicar, trabalhar, fazer o bem, muitas vezes chegou antes da gente e vai sair depois. E portanto, tanto faz aplicar quem é o próximo ou quem não é o próximo, porque de um jeito ou de outro a pessoa vai sair depois de tal hora e não está ali recebendo absolutamente nada físico, material, financeiro ou o que seja, para fazer o que está fazendo. Nada, absolutamente nada. Então às vezes a gente reclama porque a gente só pensa no próprio umbigo, só pensa na própria alma. Porque quando a gente olha os outros que vêm para trabalhar, para servir, para se dedicar, a gente deve pensar duas vezes: nossa, realmente é verdade, eu venho, estou aqui nervoso porque estou esperando a hora de eu receber um passe. E o outro que veio, levantou cedo, e eu digo mais, muitas vezes brigou com a mulher ou com o marido, porque muito marido e muita mulher diz assim: como é para o leão, você já se levantou, né? É desse jeitinho. Se fosse para uma coisa que eu quero ir fazer, você ia colocar 1000 obstáculos, e esse 1000 fica cumprido. A pessoa levanta os olhos assim: Senhor, sangue de Cristo tem poder, eu vou para o leão assim mesmo, e vem, e aí trabalha, ajuda. E às vezes a gente ainda diz assim: essa pessoa aqui está com cara de quem comeu e não gostou. Pois é, e você está com cara de satisfação, alegria, prazer. O que custa a gente chegar e cumprimentar alegremente a quem vai nos prestar um serviço gratuito? Não estou falando aqui nesse sentido gratuito, no sentido de alguém pagar ou não pagar. É gratuito no sentido de que a pessoa vem doar de si, no horário que ela podia estar cuidando de si de uma outra forma, também produtiva. Você poderia estar no emprego, poderia estar no trabalho, poderia estar estudando, poderia estar dormindo. Tem pessoas que chegam aqui de manhã cedo
e que foram dormir 3, 4 horas da manhã. E não é uma pessoa, tem vários trabalhadores aqui do Leão, que para estar aqui na quarta-feira de manhã cedo, dormiram 3, 4 horas no máximo, por conta de ter que compensar as horas que estão servindo aqui em outros horários. Então é muito bom que a gente reflita sobre tudo isso, porque a proposta de Jesus, assim como a proposta da história, é nós vivermos em sociedade. E aí entra a expressão, nós somos sócios. Somos sócios de quê? De tudo na vida. Nós somos sócios de tudo. A gente vai num restaurante, a gente reclama que ficou salgado, que ficou cru, que ficou mal passado, que ficou passado demais, que está muito amarelo, está muito vermelho, deveria ter colocado mais molho, menos molho. A gente reclama de quase tudo. E aí a gente usa uma expressão que foi muito explorada num quadro humorístico aqui no Brasil. Eu estou pagando, inclusive com o errozinho do gerúndio aí. Eu estou pagando. Sim, você está pagando para comer e não para reclamar. Mas a gente acha que pelo fato de estar pagando, a gente tem o direito de reclamar. A gente pode até dizer, eu não gosto, não gostei, já foi melhor, até aí tudo bem. Mas tem gente que é grosseiro, tem gente que agride o outro. E quando nós somos um participante e o outro alguém é alguém com quem a gente está consociado, isso se torna muito mais grave. Mas a gente nem se dá conta. Ela já está comigo há 15 anos, ela já se acostumou. Não, ninguém se acostuma a ser maltratado. Ninguém. Nem homem, nem mulher. Nem criança. Todo mundo acha ruim ser maltratado. É tão bom quando a gente é bem recebido, quando a gente é bem acolhido, quando as pessoas nos direcionam um bom olhar, um bom sorriso, uma boa palavra, um muito obrigado, Deus te abençoe. Tudo isso é muito rico, tudo isso é muito lindo. Então é essencial que a gente perceba a proposta de Jesus de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse. Mas só que tem gente que inclusive pega essa expressão e distorce. Eu queria agora que alguém me atrapalhasse só para eu não ir para aquele lugar. Bom, isso daí já é um interesse totalmente pervertido. A gente tem que oferecer ao outro aquilo que a gente reconhece que é bom. E a sabedoria do Evangelho é grande exatamente porque nos coloca dentro da nossa realidade íntima. Como é que eu gostaria de ser tratado? É dessa maneira que eu tenho que tratar os outros. Chego numa clínica e o médico mal olha na minha cara. Aí, em compensação, quando eu estou no meu trabalho, também não levanto o rosto para ninguém. Qual é a diferença? Eu não gostaria que o médico olhasse para mim, então, na minha função, eu também tenho que fazer a mesma coisa. Mas eu já tive uma experiência que um dia eu fiquei sorrindo para todo mundo e as pessoas disseram que eu era idiota. É muito melhor você ser um idiota feliz do que um não idiota triste e raivoso. Por que é que alguém dizer que eu sou idiota me deixa idiota? De certo, porque eu sou idiota mesmo. Porque se eu não sou idiota, eu supero tudo isso. Hoje de manhã eu fui surpreendido com uma pergunta que eu nunca esperava. Uma filha minha chegou para mim e disse assim: meu pai, quando você era jovem, você era uma pessoa muito séria ou você bagunçava? Eu disse: por que? Você quer saber das bagunças que eu fiz ou quer saber de como é que eu era? Ele disse: não, eu quero saber como era que o senhor encarava as coisas da vida. Era de uma forma séria ou era de uma forma bagunçada? Aí eu ainda provoquei um pouco. Parece que eu gosto de provocar. Eu disse: eu não entendi o que você quer dizer. Eu disse: o senhor quando era jovem, o senhor era jovem ou o senhor já era adulto? Eu digo: agora eu entendi onde é que você quer chegar. Eu disse: olha, pois eu era adulto. Desde muito jovem eu era adulto. Porque eu não aceitava certos tipos de brincadeiras. Muitas pessoas tiravam brincadeira com todo mundo, mas não tiravam comigo, porque sabia que eu não entrava na dança. Na minha época era muito comum os jovens quererem se enturmar através de maconha. Ninguém nunca me convenceu a fumar maconha. E não era porque eu era espírita, nem porque eu era maduro, nem porque eu tivesse medo de A ou B. Eu tinha a liberdade de fazer o que eu quisesse. Mas aquilo em nenhum momento me chamou para qualquer atitude nesse sentido.
Ele disse, então realmente o senhor era muito adulto. Eu digo, sou. Agora deixa eu lhe perguntar, e você é jovem ou é adulta? Aí ela caiu na risada. Eu digo, essa sua risada está dizendo que você é jovem. Ele disse, eu sou jovem. Eu digo, então aproveite. Mas você só aproveita a sua juventude se você tiver lucidez. Ela disse, como assim? Fazer aquilo que você sabe e não fazer aquilo que você sabe que não é bom. E eu estava preparado para ela perguntar, porque ela é perguntadora, mas ela não perguntou. Ela era para ter perguntado assim, e se eu não sei, o que é que eu faço? Porque muitas vezes essa é a grande desculpa nossa. Eu não sabia, por isso que eu caí. E a minha resposta também já estava pronta. Se você não sabe, não faça. Ela olhou para mim, depois antes dessa pergunta, disse, você tem mais alguma pergunta? Ela disse, não. Nisso chegou o Jorge, que é o meu outro filho. Os dois têm 12 anos, que são gêmeos. E aí o filho chegou e disse, pai, num jogo de futebol, não, de futebol não, de futsal, não, de futsal não, num jogo qualquer, se alguém diz que você é culpado de uma coisa que você não teve culpa, como é que a gente deve se comportar? Aceita a culpa calado? Briga para provar que não teve culpa? Ou espera que depois que for condenado, aí sim vai se defender? Rapaz, esses meninos hoje acordaram dispostos. Na oração que a gente faz junto, eu sempre digo, olha, no mundo espiritual, peçam para vocês serem bem instruídos pelos anjos de guarda. Mas eu acho que os anjos de guarda não quiseram dar as respostas, não. Aí acorda uma desse jeito e o outro vem com essa proposta. Eu disse, olha, vamos colocar a resposta numa condicional. O que aconteceu que lhe culparem repercute em alguma coisa? Não, mas é uma culpa, repercute em alguma coisa. Se você tiver sido o culpado ou não, muda alguma coisa? Não, não muda. Então você vai brigar por uma coisa que não altera coisa nenhuma. Qual é a vantagem? Se é pensando assim, eu digo, não, qual é a vantagem? Se você não vai ganhar nada, você vai brigar por isso por quê? Não, mas é porque depois podem se acostumar a dizer que eu tenho culpa. Mas se você começa a se defender de coisas que não significam nada, no dia que você quiser se defender de alguma coisa que significa, sabe o que é que vão dizer? Esse briga por qualquer coisa. E aí seu argumento cai. Eu disse, eu não entendi. Eu digo, olha, se a cada coisinha errada que disserem que você fez e que você não fez, você for impor que você estava certo, daqui a pouco você fica desacreditado na hora que você precisar defender uma coisa séria. Ele se entendia. Eu digo, não, vamos ver mais um pouquinho, vamos discutir um pouquinho mais isso. As pessoas lhe condenaram, você não era culpado, mas mudar a situação de que você era culpado, muda o resultado final. Aí você vai ter que defender o seu direito. Mas pai, não é a mesma coisa. Eu disse, não, no primeiro caso, tanto fazia você estar certo como errado, então não adianta essa briga. Mas na hora em que você se posicionar e você agora estiver certo ou errado, vai mudar o contexto. Aí se você ficar, você está sendo covarde, você está sendo conivente com o erro. Nesse caso, aí você vai ter que lutar. Aí chegou onde ele queria, né? Porque até então eu queria saber de onde era que ele estava trazendo a questão. É que no jogo que ele tinha tido na escola ontem, o time dele perdeu e disseram que ele é que foi o culpado. Eu digo, muito bem, então vamos analisar o jogo. Se você agora descobrir que você não era o culpado, não, mas eu não fui o culpado. Sim, se a turma todinha descobrir que você não foi o culpado, o resultado do jogo agora vai mudar, né? Porque aí vão agora lá para o VR, não, mas lá não tem o vídeo. Eu digo, então vão para a consciência de cada um para dizer, não, ele não errou e portanto a gente ganhou a partida. Isso vai funcionar assim? Não. Eu digo, então essa briga é inútil. Mas eu fiquei passando por culpado. E aí toda a vida que acontece algum erro dizem que eu sou o culpado. Eu digo, então aí tem duas verdades. Ou você é o culpado sempre, ou você está se defendendo na hora errada, ou do jeito errado. Então a sua defesa tem que ser em favor de alguma coisa. Então você tem que procurar
qual é a consistência da circunstância. Não, mas desse jeito eu não estarei sendo honesto. Tá bom, e você brigando com o mundo todo, você vai ser mais honesto? Tem mudanças? Não tem. No final ele levantou e disse assim: tá bom, pai, obrigado, eu entendi. Mas de vez em quando eu vejo o senhor brigar por umas coisas. Aí eu tomei um susto. E por que você me deu brigar? Olha, quando o senhor fala desse tal do magnetismo, eu só vejo o senhor brigando com as pessoas. Eu digo, agora complicou, porque eu não brigo. Agora, eu defendo uma posição que essa posição muda o mundo, o que é totalmente diferente. Não muda a minha vida, muda uma postura. E é por isso que eu luto. Eu não estou lutando por um ponto de vista pessoal. Eu estou lutando em favor de um grande benefício que pode ser ampliado e ampliado e ampliado a partir do momento em que isso possa ser reconsiderado. Ele disse: entendi, eu ainda não tinha percebido isso, eu só via que de vez em quando o senhor estava chateado porque alguém disse uma bobagem. Pois é, se ela disser uma bobagem comigo, como já disseram, eu pouco me importo. Afinal de contas é um problema no máximo pessoal que não vai interferir em lugar nenhum, nem na minha família, nem no meu coração, nem na minha vida, nem nas coisas que eu faço. Mas quando você de repente quer desconfigurar um trabalho, por exemplo, como este aqui do Leandro, aí a partir daí a gente está começando a interferir em muitas vidas. Então isso eu defendo. Quando a gente quer apagar o magnetismo do espiritismo, eu sei que isso causa um prejuízo monstruoso. E a depender de onde eu sei e de onde eu posso chegar, eu defendo. Então não são defesas de pontos pessoais, são defesas de coisas graves. Pensando no quê? No bem que isso faz aos outros, porque era isso que eu gostaria que os outros me fizessem. Para fechar o assunto e o nosso tempo, eu comecei a estudar magnetismo firmemente quando eu tinha 15 anos. Aos 15 anos de idade eu comecei a estudar isso. Como hoje eu estou com 67, já faz aí mais de 50 anos que eu estudo magnetismo. E no começo eu escrevia para muita gente. Naquela época era carta, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, era carta, você tinha que escrever manualmente, que era como eu escrevia cartas, e escrevia muito. Só quando eu estava lá com os 19, 20 anos foi que eu tive uma máquina de escrever, e aí eu datilografava, mas até então era tudo manuscrito. E eu escrevia muito perguntando por que as pessoas não viam, por que era desse jeito. Alguém escrevia um artigo que eu não concordava, eu escrevia para o articulista, sem nenhum exagero da minha parte. Não chegava a 5% de resposta para as cartas que eu enviava. Ninguém tinha nem o respeito de dar resposta, nem que recebeu, nem que concordava, nem que não concordava. E junto com isso vinha uma leva de sugestões, todas elas dizendo: deixa isso para lá. Homem, você está sozinho remando contra a maré, você está remando contra a correnteza, deixe isso para lá. Eu gostaria de, naquela época, quando eu comecei, ter o que hoje nós temos em termos de bibliografia, de vídeos, de internet, de tudo. Nossa, teria sido um salto enorme. Aí hoje o que é que eu vejo? Pessoas que têm acesso a tudo praticamente a custo zero e fazem muito pouco. Eu fico espantado quando quase todos os dias eu recebo e-mails de lugares do Brasil e fora do Brasil, de pessoas dizendo: Jacó, eu tenho um paciente, eu tenho uma pessoa na minha casa, eu tenho alguém na minha família, eu tenho um amigo que está sofrendo disso, e a medicina não dá jeito. O que é que você me sugere? Onde é que eu vou buscar isso? E a gente fica de mãos atadas porque não tem muitas vezes nenhuma casa que eu conheça que eu possa recomendar que a pessoa vá lá pedir ajuda. Porque muitas vezes as pessoas chegam numa casa espírita, e olha que eu não estou falando de nenhuma outra igreja, estou falando de casa espírita. Chega numa casa espírita dizendo: eu estou passando por isso e por isso e por isso. Ele diz: é a lei de ação e reação, é o karma, você tem que suportar isso até o fim. E não dá nenhum tipo de alento, não dá nenhum tipo de apoio, nenhuma sugestão de como vencer, de como superar. Isso é muito grave. Então, quando eu luto, quando eu me manifesto, quando eu me posiciono, não é uma questão pessoal de foro íntimo, é uma questão que precisa ser revista por muita gente para que funcione. Hoje nós estamos aqui recebendo a visita de uma amiga recém-conhecida. Ela é da Austrália.
Ela está aqui assistindo, fazendo o maior esforço para entender, porque ela não entende português. Ela veio da Austrália, porque lá ela trabalha também com healing, com curas. E ela vem ao Brasil regularmente, mas nunca tinha vindo a Natal. Aí ela comprou há 2 anos um livro, Manual do Passista, em inglês. E passou 2 anos com esse livro guardado. E depois de 2 anos, conforme ela me confessou agora, ela um dia disse: eu vou olhar esse livro. E quando começou a ler, tomou um susto. Por quê? Porque as terapias que ela faz, as curas que ela produz lá na Austrália, que ela chamava de passe espiritual, ela descobriu que é puro magnetismo. E que ela não tinha encontrado em nenhum livro, em nenhum lugar. Aí o que foi que ela fez? Ela, estando no Brasil, vem a Natal para conhecer o Leandro, para conhecer os trabalhos, para tentar entender um pouco melhor. Se a gente não briga por alguma coisa séria, nada disso acontece. Isso é muito importante. Quando vocês são atendidos aqui, que vocês percebem que ficou bom, que melhorou, que está dando resultado, levem isso para frente, não o nome do Leandro, mas a possibilidade que em outras casas, em outros lugares e outras pessoas possam também fazer a mesma coisa. Do contrário, a gente não está sendo sócio da vida. E nós precisamos ter essa sociedade, tanto para limpar a casa, fazer comida, guardar a roupa, mas também para permutarmos os dons que nós temos. Se a gente não faz isso, fica tudo guardado, mofado, e quando a gente chegar no mundo do lado de lá, a gente vai tomar um susto. Meu Deus, por que eu não fiz? Senhor, onde era que eu estava com a minha cabeça? Aí já terá perdido uma grande oportunidade. Como eu costumo dizer, hoje nós nascemos num país como o Brasil, onde temos liberdades de cultos religiosos, e que nós podemos sim conhecer, viver, experimentar as experiências que o Espiritismo nos traz. Agora hoje já sem nenhum tipo de perseguição. Mas quem garante que na próxima vida a gente vai encontrar esse mesmo cenário? E se a gente chegar num lugar onde nada disso nos seja permitido, como é que a gente vai se sair? Se hoje, tendo tudo, a gente não faz nada, será que vai ser melhor amanhã quando a gente não tiver nada e tem que fazer alguma coisa? É uma reflexão. Deus, Senhor, Pai misericordioso e bom, estamos em Ti, estamos contigo, e Te pedimos que a Tua presença em nós nos fortaleça, nos inspire, nos predisponha ao bem. Amigos espirituais, que aqui já estão desde cedo a preparar o nosso ambiente, favoreçam-nos com bênçãos, elevando-nos as ideias, os princípios que temos dentro de nós. Que nos convenhamos a sermos sócios da vida, colaborando, contribuindo e não apenas buscando usufruir. Quando dermos abraços, que sejam abraços sinceros. Quando olharmos para as pessoas, além do nosso sorriso esboçado, também emitamos os nossos fluidos e as nossas energias do bem. Que o nosso bom dia, o olá, como vai, estejam todos impregnados desses bons fluidos, de maneira que todos se sintam bem conosco e se sintam favorecidos ao bem que todos nós precisamos e merecemos. Amigos espirituais, agradecemos por tudo que já nos foi ofertado nesta manhã e pelo muito que ainda receberemos no correr desta manhã. Que os magnetizadores sejam muito felizes na abordagem que fizerem a nosso favor. Que os fluidos aqui presentes nos envolvam, saturando-nos de luz e harmonia. E que neste momento os magnetizadores façam as suas doações, compondo este amálgama coletivo, onde cada um de nós iremos buscar as energias que precisamos. Tudo isto é uma bênção imensa
que cada um de nós faremos valorizar, respeitando, acolhendo e distribuindo em nome do Divino. Deus, Senhor, Pai infinito e bom, sabedoria suprema, põe em nós a lucidez de definirmos em nossos caminhos as opções progresso, bondade, humildade e entrega ao bem. Que o nosso corpo seja um bom veículo disso tudo e que nossa alma acolha e seja acolhida, tornando todos bem agraciados com as tuas bênçãos. Divino amigo Jesus, esteja o teu evangelho em nossos corações, que façamos sim aos outros aquilo que sempre gostaríamos que nos fizessem. Sejamos bons amigos, cordiais e leais. Sejamos participantes efetivos do bem que há de nos congraçar todos num único laço, numa única família. Nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas e nós permaneceremos aqui em oração, usufruindo destes momentos de harmonia, de boas energias e de tudo o que nos envolve. Estejamos em oração, que assim seja.